Amanhã a Mariana falava sobre o corte de juros nos Estados Unidos. Denise Campos de Toledo e a reação do mercado, hein, Denise? Reação muito negativa, viu, Tiago? Como já tinha acontecido da outra vez que o Federal Reserve fez o corte extraordinário, os mercados viram nessa atuação uma situação de pânico e que pode ter pouca eficácia no sentido de minimizar os efeitos do coronavírus. A gente vê uma paradeira da economia global, há várias atividades sendo duramente atingidas e o que se espera é que haja crédito, pelo menos, para que essas empresas possam suportar alguma redução em termos de impostos, de comprometimento, enquanto tem essa fase de piora da atividade geral. Isso não vai durar para sempre, a gente está vendo a China aos poucos retomar a atividade, só que Europa, Estados Unidos, Brasil, América do Sul, o resto do mundo, enfim, está ainda naquela curva ascendente. Então, novos casos devem surgir, medidas de contenção estão sendo adotadas, algumas bastante drásticas e claro que vários setores vão sair penalizados. Então, quando se vê o Federal Reserve preocupado em reduzir juros que já eram muito baixos, agora eles zerando na faixa de 0 a 0,25, dá a ideia de pouca eficácia mesmo, além de uma situação de pânico. Então, é aguardar para ver se haverá mesmo outras medidas do ponto de vista de governo, que é o que se espera aqui também no Brasil. Só que no Brasil nós tivemos uma decisão do Conselho Monetário Nacional, decisão tomada hoje, que tenta flexibilizar algumas restrições que são impostas aos bancos no sentido de ampliar o crédito e renegociar tanto para aquelas empresas e famílias que vêm com o crédito em dia, como novas operações. Então, tem uma série de restrições. Uma das questões fala assim, no adicional de conservação de capital principal. Então, isso quer dizer que os bancos vão ter condição de ampliar o crédito, renegociar a dívida, muitas vezes com alongamento de prazos, para permitir que as empresas e as famílias suportem essa fase de paradeira, para que não haja problemas maiores relacionados exatamente ao crédito. Fica aquela preocupação, desta vez, diferente da crise de 2008 e 2009, nós não temos uma crise no sistema bancário, mas essa crise pode chegar se a inadimplência avançar demais e pode piorar nessa condição de pagamento das dívidas se as empresas e famílias não tiverem oportunidade de renegociação. Então, são medidas mais precisas, até se cogitou a possibilidade de o Copom aqui também antecipar a reunião, como fez o Federal Reserve, e reduzir mais os juros, mas parece que não foi essa opção. Agora, em relação à reação do mercado financeiro, nós tivemos o dólar aqui na abertura avançando perto dos R$ 5 novamente, depois ele foi reduzindo essa pressão de alta, agora está na faixa dos R$ 4,90 e o Banco Central continua atuando para tentar minimizar essa pressão toda sobre o câmbio, para evitar desdobramentos maiores para a economia, também em função da instabilidade, que é o fator principal aí de piora da atividade econômica, porque o dólar dispara, depois ele recua, não se sabe qual é o parâmetro, isso afeta comércio internacional, afeta quem tem compromissos em moeda estrangeira. Então, a gente vê que há toda uma iniciativa no sentido de tentar fazer com que as empresas suportem essa transição aí que vai ser bastante negativa. Neste final de semana eu conversei com o ministro Paulo Guedes, ele disse que a equipe está elaborando outras medidas pensando exatamente nessa questão de capital de giro das empresas, de socorro mesmo para aquelas áreas que haja uma penalidade maior em função da crise, como a questão da aviação. Ele está bastante preocupado com isso. Ele disse que foi muito cobrado na semana passada, mas ele falou que na semana passada o Ministério da Economia ainda não sabia da gravidade da situação. Foi só depois daquela reunião que houve, inclusive, no Congresso, que depois Rodrigo Maia cobrou do Ministério da Economia uma posição mais clara, que ele começou a perceber a gravidade. Ele está muito preocupado, sim, com o andamento da economia, mas cobra do Congresso algumas medidas que não seriam necessariamente as reformas, que o governo não apresentou ainda as propostas, mas tem a questão da Eletrobras, por exemplo, aquele plano Mansueto que permite a renegociação da dívida dos estados em outras condições, enfim, a PEC emergencial que pode facilitar, inclusive, a gestão das contas por parte do governo, a gestão do orçamento. Então, esse é o cenário que nós temos hoje. E lembrando que o mercado financeiro já está contando, sim, com o corte também da Selic, além de todas as outras medidas. O Focus hoje apontou a previsão de que a Selic caia na quarta-feira para 3,75%. Bom, aí a Denise com esses detalhes e só acrescentando em relação à economia, com a economia paralisada, a produção industrial da China registra a primeira contração em quase 30 anos. Nos primeiros 2 meses do ano, a queda em ritmo anual foi de 13,5% contra uma alta de 6,9% em dezembro. Já as vendas no varejo também recuaram 20,5%. Em 30 segundos, Denise, essa é a tendência?
Essa é a tendência, com certeza. Vocês vai ver uma situação muito parecida na Europa. A Itália parou, a Espanha está parando, Portugal também, os Estados Unidos tomando uma série de medidas restritivas. Vai ser um trimestre dos piores que a economia global já registrou. O Brasil, por enquanto, ainda não tem medidas tão radicais, mas a gente acaba sentindo os reflexos e a gente vê home office, empresas parando, escolas parando. Isso tem uma consequência seríssima para a economia. Pode não provocar uma desorganização geral, como aconteceu com a greve dos caminhoneiros, mas você tem um problema agora de oferta, porque para a produção em várias áreas com as restrições para tentar conter o avanço da epidemia, e você tem problemas também do lado do consumo, porque os consumidores ficam em casa, não saem mais às compras.